Então, antes de mais nada, naturalmente tem uma turma que já me conhece aí, além dos amigos e companheiros de trabalho, companheiros de jornada, companheiros de vida. Estamos aqui, dessa forma, vivendo desse jeito, vivendo do jeito que a gente consegue se virar. A vontade que eu tenho assim, é muito grande de fazer um grande discurso aí sobre esses momentos que a gente tem vivido e sobrevivido. Mas não é o momento para isso, né? Eu acho que está todo mundo mais ou menos aprendendo o que está acontecendo e tentando entender como é que a gente se transforma, como é que a gente consegue retomar algumas coisas e como que as coisas vão ser daqui a um tempo em diante. Para quem não me conhece, primeiramente, né? Eu sou publicitário de formação, eu trabalho especificamente com comunicação. Eu tenho especialização em cinema, trabalho com direção de filmes audiovisuais, sou roteirista, e sou professor também. Tenho um pouco de bagagem aí no universo acadêmico. E somado tudo isso, eu tenho uma grande paixão, assim, um grande amor por compartilhar aquilo que a vida tem me ensinado, aquilo que eu tenho gostado muito de aprender nessa trajetória, né, enquanto a gente está aqui compartilhando as coisas. Aqueles que me conhecem já ou bem sabem o quanto isso é forte, é arraigado em mim. Então, vou compartilhar. Ambientando para aqueles que me acompanhavam já me conheciam de caminhos profissionais, já me conheciam de outros carnavais, pelo menos outros carnavais profissionais. Em que momento que eu estou vivendo agora? Eu continuo com o meu ofício de direção de audiovisual, continuo fazendo produções para pequenos clientes, continuo trabalhando o máximo remotamente possível, atendendo essa necessidade da comunicação, que tanto é necessário nesse momento. Tenho trabalhado, nesse momento mesmo, bastante com videoaula. Então, a videoaula é uma circunstância que apareceu há pouco tempo na minha vida de uma forma tão intensa. E ela me custa, assim, muito forte nos meus sentimentos. Ela me custa muito, como eu posso dizer assim, ela me sai muito caro dentro do meu coração, porque eu acredito que tudo aquilo que eu sou tem a ver com tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu percorri. E uma das coisas que eu aprendi é que com a experiência dos outros a gente pode sofrer um pouco menos dentro dos nossos sonhos, dentro dos nossos objetivos, dentro daquilo que a gente quer chegar algum dia. Ou dentro daquilo que a gente almeja chegar algum dia, ou dentro daquilo que a gente sonha, ou dentro daquilo que eu gosto de utilizar bastante o termo, dentro daquilo que a gente tanto escuta dentro da gente mesmo. Pois bem, esse cenário todo, do jeito que ele se desenhou nesses últimos tempos, eu tenho visto muito colegas de função, colegas de amor pela profissão, de uma hora para outra se batendo um pouquinho com essa questão da necessidade de se colocar frente à câmera, por questões técnicas, por questões de não ter uma alfabetização audiovisual, mas principalmente assim, eu vejo a primeira coisa que é a questão de uma certa timidez, de uma certa vergonha, né? Então, alguns vídeos que eu tenho feito, e acredito que, se não todos, quase todos vocês viram nos últimos dias, nas últimas semanas, eu fiz alguns vídeos tentando dar algumas dicas sobre a questão de como se portar e se comportar perante a câmera, como utilizar a câmera como mais um recurso, como uma extensão das suas necessidades, e também tentando auxiliar de alguma forma quem nesse momento precisa muito se utilizar de sua própria pessoa para poder continuar a sobreviver, para poder continuar a trabalhar, para poder continuar a ter lucro, né? A sobreviver e, de uma certa forma, eu diria, com o máximo de dignidade possível nesse momento. E aí eu achei por bem compartilhar aquilo que eu sei, né? Uma das coisas que eu tenho trabalhado, principalmente na direção audiovisual, e eu fui perceber isso de 15 anos para cá, mas assim, de 15 anos para cá por um interesse natural,
e mais especificamente de 10 anos para cá, os últimos 10 anos, com mais intensidade a questão da direção de atores, né? Então, o trabalho da interpretação é algo que muito me atrai, muito me seduz, porque trabalhar com o ser humano é uma das coisas mais ricas e interessantes. E nessa minha trajetória, eu resolvi, em dado momento, entrar na pele do ator. Então, eu participei de teatro amador, eu participei de algumas incursões mesmo na interpretação em vídeo. Eu fiz alguns cursos muito interessantes para pesquisar, principalmente para me capacitar mais na função de diretor de atores mesmo, da questão da interpretação, do storytelling junto à pessoa. Isso me trouxe alguns frutos interessantes, como, por exemplo, eu rotineiramente sou chamado para dar alguns módulos de alguns cursos para novos atores, especificamente com relação à interpretação para a câmera. Como o meu olhar de diretor, ele mais ou menos ou muito educado para tentar obter o melhor possível daquilo que a direção de atores, aquilo que a interpretação que vem do ator traz, eu utilizei isso de uma forma assim, não autodidata, porque eu sou muito estudioso com o que eu faço, mas eu acabei realmente me dedicando mais nos sets de gravação, além da questão plástica, da questão fotográfica, da questão estética, que muito me atrai, a questão da atuação, de ter uma energia, de uma história sendo contada, de um sentimento sendo desenvolvido, sendo proporcionado um sentimento no espectador, fez com que eu acabasse adentrando mais fortemente na questão do estudo da interpretação. E isso, para mim, tem tudo a ver com, por exemplo, se portar em frente à câmera, né? Eu mesmo, um não ator, um estudioso da comunicação, de uma hora para outra eu me vi realmente demandado a aprender a falar com a câmera. Então, a gente se utiliza de cursos de oratória, de expressão corporal, a gente se utiliza de um tantinho de PNL nessa história, mas principalmente a gente vai descobrindo técnicas daquilo que serve na gente, como é que isso pode servir para o outro que assiste. Então vamos nessa. Eu elenquei para essa nossa conversa, eu elenquei de inúmeras técnicas, de inúmeras possibilidades, eu elenquei 5 para poder expor para vocês, 5 tópicos, 5 ideias, 5 técnicas né, de utilização para quem tem aquilo que é chamado de timidez, de vergonha, né? Aliás, eu vou utilizar aqui um comentário do Iver, o Akuma, do grande Didi Mocó, Sonrisal. Tem uma historinha muito curiosa, eu vou abrir com essa historinha aqui. Ela é muito curiosa, quem é fã dos Trapalhões talvez vai lembrar disso. Numa das entrevistas que eu vi há uns 10 anos atrás, com o Renato Aragão, a repórter perguntava assim para ele quem que ele gostaria de ser se ele não fosse Renato Aragão, né? E ele, para minha surpresa, respondeu assim: o meu maior sonho, o meu maior ídolo é o Didi. Eu gostaria de ser o Didi Mocó. Aí a repórter, pô, como assim, né? Você é o Renato Aragão, você é o Didi. Ele falou: não, não, não. Eu sou o Renato Aragão. Eu gostaria de ser o Didi. O Didi é um personagem que eu tenho inveja de quem ele é. Porque eu, Renato Aragão, sou extremamente tímido. A jornalista, naturalmente, deu uma risada, porque achou que aquilo era uma piada. E ele falou: não é uma piada, não é uma brincadeira. Eu sou muito tímido. E ela não entendeu aquilo. Ele falou: vou te explicar. A minha timidez faz com que eu seja um homem de negócio, seja um homem sério, seja um homem que sou um advogado. O que eu gosto é de ver as pessoas rirem, mas eu não consigo fazer ninguém rir. Mas eu acabei descobrindo que eu tenho algumas coisas em mim que as pessoas achavam engraçado. E como é que eu trabalhava isso com a minha timidez? Eu criei um personagem. Então, eu me visto de um personagem.
Naturalmente, isso é uma coisa que a turma da interpretação mesmo, os profissionais sabem bem disso, né? Que você cria um personagem, que você cria uma persona, que você empresta o seu corpo, empresta a sua voz, empresta a, a sua presença, o seu momento, para dar vida a uma persona. E aí ele comenta o seguinte: o psite, que é tão famoso, é o psite, ou da poltrona. Isso foi um recurso que ele encontrou para, no momento onde, lá no programa dos Trapalhões, lá nos anos 80, tinha um merchandising e a Rede Globo, a direção pediu que ele conversasse com o espectador. E ele nunca tinha feito isso. Todas as vezes que o Renato Aragão estava fazendo o personagem do Didi, o Didi estava dentro de um mise-en-scène, estava dentro de uma esquete. Mas ele nunca quebrava a quarta parede. Para quem não sabe, quebrar a quarta parede é mais ou menos isso que você faz quando você vê num filme onde duas pessoas estão atuando e de repente uma delas olha para a câmera. Até então, naquele momento do filme, o espectador ele é uma pessoa como se fosse um personagem invisível, né? Então ele está dentro daquilo que a gente considera a quarta parede, né? Se vocês lembrarem do teatro, a gente olha o teatro de frente, tem o palco, tem as laterais e tem o fundo. Mas essa parede aqui, que é a plateia, ela não existe, né? Os sitcoms, para quem gosta de sitcom, sabe muito bem disso, que é como se estivesse assistindo um teatro filmado, e ninguém se dirige para a câmera. Então você quebra a quarta parede. E quebrar a quarta parede significa você fazer uma conversa com alguém que não está naquele momento ali, que não faz parte daquele universo, que a gente chama de um universo diegético, que é quase como se fosse um universo paralelo aqui nesse lugar. E aí o recurso que Renato Aragão encontrou foi com muita timidez, porque naquele momento o Didi Mocó nunca tinha conversado com a câmera também. E aí ele pensou, olhou para a câmera e falou: como é que eu vou chamar aquela pessoa que está do outro lado? Psite, não tem um psite, né? Não tem nome, ou psite, né? E a pessoa está na televisão, no domingo, no começo da noite, para quem lembra dos Trapalhões que passava nesse horário, estava sentado no sofá, numa poltrona. E aí ele falou da poltrona. E pronto, ele se agarrou a isso. Então foi um recurso que ele utilizou para poder quebrar essa timidez. Então, tá explicado o Akuma, né? O Akuma é isso, Akuma, não entendi, né? O Renato Aragão utilizou esse recurso. E um desses recursos eu vou apresentar para vocês que tem um tanto a ver com isso. Vamos lá. Eu, como sou um menino aplicado, eu tenho tudo anotado, porque senão eu esqueço as coisas, tá bom? Muito bem. Eu prometo para vocês, prometo que futuramente eu vou transformar isso tudo aqui num textinho e para quem tiver mais interesse em ter isso anotado, eu vou entregar isso de uma forma um pouquinho mais formalizada, tá? Mas o primeiro, eu separei aqui 5, 6. Eu falei que eram 5, talvez eu fale 6. É uma boa. Mas vamos lá. A primeira coisa, o primeiro recurso que você pode utilizar para vencer a sua timidez perante a câmera, para você perder a vergonha perante a câmera. Adote para você, somente quando você for utilizar, adote um acessório. Somente quando você for falar em frente à câmera, adote um acessório para esse momento. Somente quando você se preparar para falar para a câmera, adote um acessório. Eu adotei um. Na verdade, 2. Um eu posso mostrar, o outro não. Então eu vou mostrar, mas eu posso contar qual que é o outro, não se preocupe. O primeiro acessório que eu adotei, já desde o final do ano passado, quando eu estava propenso a, de certa forma, contar tudo que eu aprendi nessa minha trajetória audiovisual, compartilhar isso via redes sociais, eu falei, cara, vou ter que ficar em frente à câmera, não tem jeito. E eu sou extremamente tímido para ficar em frente à câmera. Como é que eu faço? Como é que eu desenvolvo isso? Como é que eu chego e vou dizer para o outro como é que o outro tem que fazer? Então, eu tive que ir atrás dos recursos. Então,
primeiramente, posso garantir para vocês, o que eu estou passando para vocês hoje, eu passei em mim mesmo. Eu passei por isso tudo. E aí eu posso dizer para vocês que funciona, é garantido. Então, a primeira coisa que você faz é adotar um acessório. Eu uso esse acessório aqui. Quem me conhece de longa data sabe que eu não uso óculos. O médico, um tempo atrás, fazendo revisões no oftalmo, eu percebi que as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas de perto, né? O famoso, o braço vai ficando curto, e principalmente celular. Tive que ir aumentando a letra do celular, em ambientes mais escuros, ficou um pouco mais complicado. E aí a questão de utilizar um óculos. Mas o óculos, ele não é um companheiro, porque ele de fato, ele só é utilizado, o famoso óculos para leitura. E eu prometi para mim mesmo que na próxima vez eu vou fazer um bifocal, um progressivo, para poder ficar com ele o tempo todo, porque eu achei agradável. Era uma coisa que eu sempre me orgulhava, não preciso usar óculos, não preciso usar óculos, mas achei agradável. Então, por conta desses vídeos, eu falei, cara, vou fazer uma técnica assim, Clark Kent ao contrário, né? Quando eu tiver que ser uma persona, ser um personagem que não é exatamente como eu sou no meu dia a dia, inclusive até mesmo a minha fala modifica um pouco quando eu tiro os óculos. Isso é engraçado, porque são ritos que a gente vai estabelecendo, né? Então, o fato de eu usar um óculos, eu sei que nesse momento eu ligo dentro de mim um que eu chamo assim modo audiovisual, à frente à câmera, né? Não um modo audiovisual diretor de vídeos, né? Diretor de filmes, mas eu ligo um modo audiovisual. Então, eu colocar os óculos me dá uma segurança de estar aqui conversando com vocês. Eu quase que diria para vocês que isso hoje é o que me basta, mas não é verdade se eu falar isso. Mas eu quase diria que é o que me basta usar óculos em frente à câmera, porque modifica. É que o usar óculos em frente à câmera, para mim, é o suficiente, porque já tem outras coisas que estão implícitas nisso, que são os outros pontos que eu vou passar para vocês. Então, adote um acessório. Um acessório, utilize alguma coisa que possa ser visível para você, não necessariamente para outra pessoa. Pode ser uma roupa, pode ser uma cor de roupa, pode ser eu ia falar alguma coisa para pôr no cabelo, mas para mim teria que ser peruca, né? Mas as mulheres ou homens cabeludos podem usar outra coisa. Tem gente que prende o cabelo, tem gente que usa tic-tac, não sei se usam isso ainda, tic-tac. Mas escolha alguma coisa que só naquele momento você sabe que você vai utilizar. E assim, utilize só nesse momento. Aprenda a fazer esse Pavlov, né? Aprenda a tocar a campainha para o cachorro poder salivar a hora que a comida chega no potinho, né? Então, adote um acessório que você esteja com você naquele momento que você for gravar e que ao final da gravação você vai remover esse acessório. Pode ser, por exemplo, um lenço que você guarda no bolso somente na hora que você for gravar. Experimente isso. Experimente e depois me conte como é que vocês perceberam isso. Eu falei que tinha uma segunda coisa que não é visível. Essa é engraçada, porque essa eu não tinha contado para ninguém. A questão dos óculos eu já tinha até gravado sobre isso. Mas uma segunda coisa que eu faço, mas aí eu só faço aqui, no ao vivo. Isso eu não faço quando eu vou gravar. Mas é o seguinte, eu vou contar, mas eu vou contar baixinho. Eu coloco perfume. Eu passei perfume para estar aqui com vocês. Olha que bacana, né? Porque isso vai me trazer uma outra coisa. Como nesse momento onde a gente está sem contato social, o perfume deixou de ter uma função, pelo menos não uma função no sentido de encontrar alguém pessoalmente, estabelecendo que a gente está aqui convivendo socialmente, usar perfume me pareceu uma coisa muito interessante, porque ela vai ajudar a me construir o rito do encontro social. Então, é uma sugestão de fazer isso quando for fazer conversas em lives mesmo, né? Mesmo em conversas formais de trabalho. Aliás, de modo geral, para quem trabalha com vídeo, hoje está muito forte isso, utiliza os Hangouts, o Zoom, o mesmo no WhatsApp. Para quem utiliza, é muito importante. Aí é uma dica lá do campo da etiqueta profissional, né? Você continuar mantendo o seu dress code. Você não pode realmente trabalhar de pijama.
Você pode trabalhar de pijama, mas não deveria, pelo menos por uma questão de saúde mental mesmo, de você aprender a ter disciplina e utilizar a disciplina a teu favor. Então, nesse momento aqui, agora são 15 para as 9 da noite, eu normalmente essa hora já estaria de pijama aqui na minha casa, mas como eu estou no momento que não estou só na minha casa, mas eu estou em outro lugar também, paralelamente, eu preciso provocar um intermediário. E aí um recurso que eu utilizei, como eu falei para vocês, é a questão de passar um perfuminho. É uma coisa bem, no mínimo, engraçada, né? Você não precisa contar para as outras pessoas. Mas o adereço físico, um adereço pessoal e pequeno, que não te incomode, mas te lembre que você só utiliza na hora que você está gravando em frente ao vídeo, eu garanto que funciona. Experimente. Talvez você nem precise adentrar nas outras instâncias, nas outras sugestões. Essa realmente é muito forte. Então, do que eu elenquei, assim, a primeira sugestão é usar um adereço. Ah, sim, eu falei que ia dizer qual que é o nome que utiliza nas artes audiovisuais, chama-se prop. Você tem um prop, você adota um prop, né, para ajudar a construir esta persona, que é o que nós vamos estar fazendo aqui através dessas dicas. Um personagem que é bem interessante na história do cinema, e eu acredito que, se não todo mundo, mais que todo mundo conhece, é o Chaplin, né? Charles Chaplin, onde ele, com a indumentária dele, típica, e muito rapidamente ele poderia sair do personagem e continuar dirigindo seus filmes, se assim for. Então, realmente, isso no mínimo, eu posso dizer para vocês assim, além de eficiente, ele é saudável, né? Isso é bem importante a gente salientar a questão da saúde mental, porque ninguém quer ficar nervoso em frente às câmeras, ninguém quer ficar tímido, mas também ninguém quer ficar viciado nisso. Se bem que me falaram, ou ainda hoje, que esse negócio de ficar fazendo live é capaz da gente querer fazer todos os dias, porque nesse confinamento que a gente fica, parece uma coisa um pouco mais, posso dizer assim, mais do que importante, né? É extremamente saudável a gente estar se relacionando de alguma forma. Eu pequei comigo mesmo hoje, porque eu não fiz uma coisa que eu deveria, mas eu vou seguir desse jeito. Eu não me hidratei devidamente. A água é muito importante, ainda mais para gente que gosta de falar bastante. Quando me perguntaram hoje quanto tempo vai durar a live, eu falei, me recomendaram que falasse aí por pelo menos meia hora, né? 1 hora. Eu achei pouco. Já dei aula de 4 horas a fio para uma única turma. E ninguém dormiu, eu acho. Sim, segundo ponto. Segundo ponto. Vamos lá. Tararatatata. Muito bem, mais gente chegando aí. Ótimo. Oi, opa, para todo mundo. Segunda dica. Quando você se coloca em frente à câmera, tá? Quando você se coloca em frente à câmera, adota um ponto. Adota um ponto âncora. Adota um ponto âncora para você grudar os seus olhos. E nunca mais tire os olhos dali. Preferencialmente a lente, onde eu estou olhando para vocês, nos olhos de vocês, né? Então, isso me traz muita segurança, mais do que qualquer outra coisa. Então, se eu adoto um ponto, um olhar, se eu adoto uma referência para os meus olhos e eu utilizo isso como um ponto âncora, como uma segurança para onde o meu olhar tem que ir, eu relaxo com a minha percepção sobre o resto. Então, eu utilizo somente a percepção periférica para identificar os elementos ao meu redor, mas eles de forma alguma entram no meu foco, na minha atenção. Então, adotar um ponto âncora, que no nosso caso é a questão da lente da câmera, é fundamental. Eu diria assim, ela é tão fundamental para quem fala, por quê? Porque isso me permite fazer uma imersão nos meus próprios pensamentos sem eu precisar me preocupar em olhar qualquer outra coisa. Então, é um convite a eu ficar dentro desse raciocínio. Porque quando eu estabeleço esse vínculo, quando eu estabeleço esse olhar, é porque nesse momento eu estou dentro de um raciocínio e a minha mente não consegue ir para outro lugar também. Porque se os meus olhos não vão para nenhum lugar, a minha mente também não vai.
Então, eu não consigo mudar de assunto nesse momento. Isso é extremamente curioso. Isso é sensacional. Então, esse é um benefício. Adotar um ponto âncora para quem está falando. E também adotar um ponto âncora olha que engraçado. Eu tiro o olhar, minha mente vai para longe, porque fui buscar informação, fui buscar palavras que vestissem melhor o meu raciocínio. Isso. Então, adotar um ponto âncora, sim. Adotar um ponto âncora para quem está falando é tão importante como para quem está ouvindo. Nada mais é desagradável do que quando você está olhando para uma pessoa e a pessoa ela desvia o olhar, ela continua falando com você, mas ela está olhando para uma outra coisa. Inclusive, ela começa a ficar dispersa, mas ela volta. E pior do que assim, estar dispersa, eu até posso seguir com o fluxo da conversa, mas o fato de eu estar olhando para alguma coisa que está fora do campo de visão de vocês começa a provocar em quem está assistindo uma irritação, porque não consegue ver o que eu estou vendo. Então, você estabelecer esse vínculo aqui do olhar, além de ajudar a quem está falando a ficar dentro do conteúdo, ajuda a estabelecer um vínculo de quem está ouvindo, de quem está prestando atenção, de quem está nos olhando. Porque quando uma pessoa chega e olha nos teus olhos, de verdade, para te contar uma verdade da qual você precisa para poder continuar sobrevivendo, para poder continuar vivendo dos seus negócios, você não desvia os olhos dela. Porque você sabe que o que ela vai contar para você pode ser crucial. E se ela está olhando nos teus olhos, você, por respeito, não desvia os olhos dela. Olha que louco isso. Muito louco. Então, isso ajuda muito nesse raporte, nessa comunicação, mais do que qualquer outra coisa. Porque a partir do momento que eu desvio os meus olhos, eu autorizo quem está aí do outro lado a dar uma consultada em alguma outra coisa fora do meu campo de olhar, mesmo que eu não esteja vendo o que vocês estão vendo aí ao redor de vocês. Quando eu tiro os olhos da atenção que eu dou para vocês, e aqui nesse momento eu tenho duas câmeras, eu tenho a câmera do notebook, onde estou no YouTube, e eu tenho a câmera do celular, onde estou no Instagram. Mas se eu estou aqui, voltado para vocês, que estão nessa audiência aqui, a partir do momento que eu desvio os meus olhos, é como se eu convidasse vocês, querem dar uma olhadinha nas mensagens que outras pessoas estão vendo? Querem dar uma olhadinha na televisão que está ligada e ver as notícias que estão passando? Não. Presta atenção no que eu estou falando. E o presta atenção no que eu estou falando significa que eu estou prestando atenção em vocês. Então, são dois benefícios. O primeiro benefício é para quem fala, estabelecer esse vínculo, porque isso me dá conforto, me dá segurança. É uma âncora. É um ponto âncora porque é uma âncora. É aqui que eu chego com o meu barquinho, é aqui que eu largo a minha âncora e é aqui que eu vou ficar. Então, isso me dá segurança. E, segundo lugar, é muito interessante para quem assiste, porque prende atenção, além de imprimir um tanto de respeito, imprimir um tanto de atenção de quem está falando, realmente parece que está falando com você, né? Naturalmente, aí alguém vai comentar assim, mas às vezes acontece de ter na televisão, eu vi outro dia lá uma reportagem que a pessoa estava falando pro lado, assim, ou um comercial que a pessoa falava para o horizonte enquanto a câmera gravava e pegava aquele ângulo mais de lado. São coisas diferentes. Tem a questão da câmera, que seria aquela câmera invisível da ficção, onde ela olha de uma forma onde o protagonista não tem consciência da presença dela, como se ela fosse um personagem invisível, e aí ela pode estar em qualquer lugar, é a questão da parede que eu falei antes, mas tem uma outra questão, principalmente no jornalismo. No jornalismo é autorizado, ou no documentário, a pessoa se virar para o lado e falar para o lado, porque ela não está falando para o vazio, ela está falando para quem está entrevistando ela. Ela está falando para os olhos de outra pessoa. E quem está assistindo sabe disso. Quem está assistindo sabe que está tendo o olhar da câmera, e essa câmera é uma testemunha ocular de uma outra conversa. Ela passa a ser uma terceira pessoa. Mas quando não há uma conversa, quando há um monólogo, nunca, em momento algum, interessa, é relevante, é importante, ou faz algum sentido desviar os olhos da câmera. Então, isso é uma questão de comunicação.
Não é uma questão necessariamente de técnica de perder a timidez, mas ajuda vocês a entender isso. O benefício maior é ponto âncora da segurança. Beleza? Beleza, como se alguém fosse responder, beleza. Muito bem, já fomos 2. Não temos pressa. Hoje vai até meia-noite, depois é amanhã. A gente vai envelhecendo, vai fazendo piada de tiozão. Cova, tá aí, Rogério Kovaleski. É como se houvesse um acordo tácito entre os interlocutores. Muito obrigado, doutor. Nada como a voz da academia para poder dar substância, para poder endossar e certificar aquilo que a experiência, como é que se fala mesmo academicamente? A experiência empírica nos ensina também, além de estar também dentro dos livros e dentro de outros estudos de outras pessoas. Sim, 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 sim. Uma terceira coisa que é muito interessante. Quem me conhece sabe disso. Deixa eu até me ajeitar aqui. É muito engraçado isso. Isso é um recurso, esse recurso que eu vou comentar agora, eu, em algum momento perdido na história, eu me deparei com a sugestão que eu dei para a pessoa, mas eu não tinha nenhuma base sobre isso antes. E agora, nesses dias que eu tenho vivido intensamente com relação à direção e à coordenação de um projeto gigantesco de videoaulas, conversando com os professores, dando orientação direta e dirigida aos professores, eu vi o quanto isso, de fato, é uma ferramenta sensacional e que funciona muito, muito, muito. Ela até funciona para a questão da timidez, para a questão da vergonha frente à câmera. Mas essa sugestão, ela é um recurso narrativo. Ela é um recurso que é especificamente voltado para a comunicação audiovisual. Olha só, quando a gente está entre amigos, naquele mundo real que a gente convivia até bem pouco tempo atrás, no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito profissional mesmo, no nosso ambiente de trabalho, a gente não percebe muitas vezes, mas a gente estabelece um vínculo de pessoa a pessoa que ele Sabe quando você não precisa nem falar tudo que você tem para falar, outra pessoa já entendeu? Sabe quando você entra num fluxo de raciocínio que a frequência mental da outra pessoa também está naquele fluxo de raciocínio e aí vocês conseguem evoluir a comunicação de vocês numa outra velocidade? Uhum. No vídeo não é bem assim. No vídeo a velocidade é outra. Eu contei a historinha do Carlitos, né, lembrando dos props dele, falei do Renato Aragão, eu vou contar agora uma do Bruce Lee. Tem uma lenda que não é bem uma lenda, é um comentário, aqueles causos de bastidores de cinema, né, que falava que o Bruce Lee, o maior mestre das artes marciais no cinema, ele era seguidamente solicitado a diminuir sua velocidade dos golpes para que o cinema pudesse registrar de uma forma palatável para o espectador. Lenda ou não, se ele conseguia ser mais rápido do que ele era, o fato é que quando você diminui a velocidade da tua fala, a comunicação melhora. Isso é ponto. Isso é ponto. Isso é inevitável. Eu não digo de você retardar a sua fala, de você provocar pausas, de você segurar a informação. Isso até cansa de fazer isso. Não. Eu digo de você diminuir a sua frequência de velocidade, mantendo um ritmo, mantendo uma cadência e naturalmente trabalhando a sua dinâmica. Isso é ponto assim sine qua non, condição sine qua non, manter a dinâmica da comunicação, mas diminuir a velocidade da fala. Eu mesmo, pessoalmente, falo bem mais rápido do que os golpes do Bruce Lee. Não falo tão rápido assim. Mas eu tenho uma velocidade de fala mais rápida.
E se eu deixar me empolgar aqui, dentro do meu jeito normal, se eu tirar os óculos, eu começo a falar de um jeito assim que eu mesmo começo a me perder dentro do meu raciocínio. Porque a velocidade da fala presencial ela é um pouco diferente da velocidade da fala que é feita através da câmera, tá? Então eu preciso, em primeiro lugar, primeiramente, eu preciso ajudar quem está me ouvindo. Como é que eu ajudo quem está me ouvindo? Sendo completamente inteligível com quem assim escuta. Então, naturalmente, utilizando o vocabulário mais adequado a esse público que escuta, naturalmente buscando formas de raciocínio que esse público vai percorrer junto comigo, mas principalmente no campo audiovisual, diminuir um pouquinho a velocidade da fala. E o pouco que eu digo, assim, se fosse falar em números, eu diria assim para vocês que é alguma coisa assim entre 5 e 10%, não mais do que isso. Não é falar em câmera lenta, mas é falar de um jeito um pouco mais declarado. A turma das videoaulas tem uma. Eu sempre dou uma recomendação para eles, assim, quando eles vão trabalhar videoaulas, que eles não contem com a inteligência de quem está escutando, mas que contem com a dificuldade de entendimento de quem escuta. Quando um professor, por exemplo, que é um professor que nesse momento, nessa loucura, está na sua casa fazendo videoaula, gravando, se virando uns 30, quando ele está entregando o conteúdo, ele não pode, de forma alguma, contar com a inteligência do seu aluno. Ele tem que contar com a dificuldade, porque ele não tem um benefício que a sala de aula presencial antigamente trazia, que era o seguinte: ei, só um pouquinho, não entendi. Ele sequer tem esse benefício que eu tenho com vocês aqui. A luz apagou aqui. Eu tenho luzes, não posso mostrar meus bastidores, mas eu tenho luzes artificiais. Vou trocar aqui. Então, só voltando, a questão da velocidade da fala. Falar um pouco mais lento ajuda a quem está assistindo entender um pouco melhor o conteúdo que está sendo entregue. Qual que é o benefício disso com relação à questão da timidez e da vergonha? Significa que é mais ou menos assim. Eu tenho um fluxo de raciocínio que ele percorre numa velocidade x, um fluxo de leitura de texto que ele percorre numa velocidade y. E eu tenho uma velocidade de fala que vai numa velocidade z, né? A ansiedade que a gente tem e a questão da timidez, ela provoca, prejudica, ela coloca travas, ela trava como o Instagram nessa questão da velocidade da fala, da velocidade da leitura dos olhos, da velocidade mental. Então, a gente buscar ter essa velocidade igual ajuda a diminuir a ansiedade. Essa é a recomendação que eu dou. Então, quando eu diminuo a velocidade da fala, eu estou convidando a minha velocidade mental a segurar um pouco. Não vá com tanta pressa. Calma, calma, calma. A gente chega lá. Você segura a velocidade da fala, a velocidade mental também segura um pouquinho, porque ela não precisa correr tanto atrás do raciocínio seguinte. E mais do que isso, quando você segura a velocidade da fala e naturalmente a tua velocidade de raciocínio, de entrega de informação, você não vai ficar mais lerdo da cabeça, não se preocupe com isso, mas a velocidade da entrega da informação, que também é convidada a se segurar, a tua velocidade de conexões, ela fica mais relaxada. Então você consegue buscar termos mais apropriados, você rapidamente tem acesso a um vocabulário um pouco mais rico para trabalhar dentro daquele, digamos, fluxo de raciocínio, né? Você tem a chance de antecipar qual caminho você vai tomar quando você chegar numa bifurcação. Será que eu vou para este caminho de informação? Será que eu vou para o outro caminho? Então, você tem um ganho interno muito grande quando você segura a velocidade da tua fala para você. Então, olha que engraçado. Esses 3 pontos que eu falei até agora, a questão de você ter um adereço, a questão de você sustentar o olhar e a questão de você diminuir a velocidade da fala, ela tem uma via dupla de auxílio para você que está falando, segurando a sua ansiedade, a sua timidez, a sua vergonha, né? Driblando isso de alguma forma e também está auxiliando quem escuta, que eu diria que é o mais importante de tudo, né? É mais ou menos como isso aqui.
eu estou falando sobre a questão do Instagram, e o Instagram travou. Então é isso. Isso tem tudo a ver com o quê? Com a velocidade de conexão, com o tamanho da banda larga, quantas pessoas estão se comunicando, como que está o tráfego nesse momento. Então a velocidade tem tudo a ver com isso também, ok? Então segurar a velocidade da fala é um convite a você baixar a sua ansiedade. Você fica numa zona de conforto mental. Lembre-se, você já tem um ponto âncora, você já está num lugar que é tranquilo. E agora você segura a velocidade da fala um pouquinho, só um pouquinho. Eu te peço assim, tente segurar 10%, o que quer que isso signifique de uma forma abstrata, de uma forma orgânica, mas tente segurar 10%, que você vai segurar 5%. E isso vai fazer toda a diferença, principalmente para você que está falando, e ao mesmo tempo, principalmente também para quem está ouvindo. Vamos lá. Quarto item. Vocês estão anotando? Tem alguém com um caderninho anotando as coisas que estou falando? Meu lado, o professor, de vez em quando, toma conta, assim. Classe, atenção, atenção, estou falando. Aham. Ótimo. Quando eu resolvi fazer essa live para ajudar as pessoas que têm um pouco de timidez perante a câmera, dentre tantas possibilidades que eu poderia abordar, eu não fui buscar por itens necessariamente que eu já conhecia, os mais conhecidos e os mais interessantes, os particulares, os de maior sucesso. Eu fui buscar por categorias que são diferentes. Então, a primeira categoria que eu sugeri é a categoria da questão física, né? Da questão, eu diria que é tátil, a questão do objeto, do adereço. A segunda questão, eu estava falando do olhar, de adotar um ponto seguro onde os olhos devem descansar. Descansar. Se apoiar para descansar. A terceira questão é a velocidade da fala. Né? Agora eu vou entrar num outro campo. Eu vou adentrar a um novo tempo. Eu vou falar de uma coisa que é de um campo um pouco mais abstrato. Eu vou falar da dimensão temporal. A partir do momento que a gente combinou, vamos dizer assim, eu combinei de fazer essa live aqui às 8h20 do dia de hoje, dessa quarta-feira, eu já sabia, desde aquele primeiro momento que eu marquei, que era somente às 8h20 que essa live ia começar. E como eu falei no começo do vídeo, eu perguntei, né, para algumas pessoas, quanto tempo deve durar uma live? Ah, dura, uma meia hora, uma hora, tempo que for interessante. Eu defini para mim mesmo quanto tempo iria durar essa live. Então eu disse para mim mesmo, essa live vai durar uma hora. Então, durante uma hora, eu estou disponível para estar aqui. O que isso significa? Significa que eu tenho um controle sobre o tempo. Eu tenho um controle sobre essa dimensão de tempo entre o começo e o fim. Isso é muito importante. Quem aqui já não participou de alguma reunião que falaram assim, vai começar a reunião, vai começar às 10 horas. E que horas vai terminar? Ninguém fala. Quem aqui já foi numa festa que começava às 7 da noite ou à meia-noite, mas que horas termina? A gente não tem na cultura nossa de ter um horário para terminar as coisas. Quem aqui foi numa missa, num culto religioso e ficou feliz porque durou só 20 minutos? E bem triste porque dura uma hora e meia. Na verdade, a questão é que não sabia quanto tempo ia durar. E aí você torce pela economia do tempo, porque viver é você aproveitar o tempo da tua vida. Ok, ok. Sem entrar nessa instância tão assim, uma dimensão tão vitalícia, né, tão orgânica sobre o viver, tão filosófica, sem entrar nisso. Aqui, estreitinho, entre nós aqui, o tempo que a gente fica juntos aqui, o tempo que eu me predispus a estar aqui com vocês, também me coloca numa zona de conforto. Se eu começo essa live sem saber que horas vai terminar,
Cara, tem um bicho dentro de mim extremamente ansioso que ia falar assim: meu Deus do céu, eu tenho que levantar cedo amanhã. Meu Deus, o que eu faço? Será que tá boa a live? Sério, começa a dar coceira, começo a ficar incomodado com isso. Agora não, eu tenho um horário para começar, eu tenho um horário para terminar. Uau! O que é que a gente vai fazer dentro desse tempo? Isso é um convite, é uma zona de conforto de uma percepção um pouco mais abstrata, de uma percepção não tão sentida no campo dos sentidos físicos. Então, isso é um convite. Quando vocês forem ficar em frente à câmera, definam qual que é o tempo que vocês vão ficar ali. Por exemplo, se vocês se predisporem a ler um texto, é um bom exercício até, eu recomendo isso. Vou ler um texto famoso, um texto de Machado de Assis, uma carta que eu achei bem legal, que alguém escreveu e gostaria de compartilhar com alguém. Aliás, é uma dica que eu dou até, façam esse exercício. Gravem um vídeo de vocês mesmos, lendo um texto que muito os emociona, que muito os diverte, muito os faz rir ou os faz chorar. Faça isso. E já faça isso praticando. Faça isso como um pequeno exercício de oratória. Faça isso já praticando o olhar com a câmera, segurando a velocidade da fala. Faça isso já com algum adereço, mas faça isso com uma dimensão de tempo. Então, por exemplo, você vai pegar um texto, eu vou ler um texto, né, de uma página que eu bato o cronômetro, falo em voz alta, na velocidade que eu quero gravar, e eu leio esse texto. E aí eu descubro quanto tempo esse texto dura. Digamos que esse texto dura 5 minutos. Ok. Então você vai fazer assim: me predisponho a ler esse texto 3 vezes. Eu vou gravar 3 vezes. Porque a gente tem um bichinho crítico dentro da gente que não concorda muito. Ah, ficou tão ruim. Ah, se eu soubesse, tinha ficado assim, tinha feito de outra forma. Então você se programa de um campo um pouco maior do que vai ser o produto final que você vai entregar. Então você se programa, vou gravar 3 vezes esse texto. O texto dura 5 minutos. Então vai ter um tempinho para você ajeitar a tua câmera, para você compor o fundo aqui, para não bater e não derrubar as coisas da frente. Vai ter um tempinho para você deixar aqui bonitinho aqui. No celular não vê, mas no YouTube vê aqui a foto dos meus filhinhos. Aqui uma câmera para aparecer que tem a ver com o que eu estou fazendo. Eu vou mostrar aqui no Instagram para quem não está vendo. Então ali as fotos dos meus filhinhos, João Otávio e Bernardo. Do lado de cá tem uma câmera ajudando a compor a cenografia. Lá embaixo tem um par de chinelo que não interessa para a gente agora. Muito bem, pronto. Voltei a enquadrar. Então eu tenho esse campo visual que eu defino de antemão, eu tenho a informação, que eu sei qual que eu vou falar, e eu tenho a noção de tempo que vou ficar ali. Então, digamos, eu me programo para ficar 20 minutos para gravar um texto de 5 minutos. Estabeleço um adereço. Estabeleço para onde eu olho. Estabeleço a velocidade de fala e estabeleço quanto de tempo eu vou ficar dedicado a isso. O que vai acontecer com a tua pessoa? O que vai acontecer com o teu eu natural? Ele vai começar a ficar de canto. Ele vai começar assim, fazer assim, ok, então você está inventando essa. Vamos ver até onde você vai com isso. Ok, eu não vou me meter mais nessa história, porque você já está usando um negócio que você não usa no dia a dia, você está olhando de um jeito que você não olha normalmente, você está falando numa velocidade que não reconheço e está predisposto a ficar um tempo fazendo isso. É isso que vai acontecer. Você vai construir um espaço, você está construindo o teu fisiológico, está modificando muito sutilmente, mas com muito resultado, e você está construindo uma questão temporal espacial, que também vai te trazer uma zona de conforto. Né? Um ator, quando entra no palco, ele sabe quanto tempo a peça dura. Um ator, quando entra num projeto de um filme, ele sabe quantos dias, quantas horas, ou quantas semanas, meses, ele vai estar envolvido naquele projeto. E dentro daquele tempo, ele sabe quantas horas por dia ele vai trabalhar, para que ele tenha um conforto de saber quando que ele tem que vestir aquele personagem, quando que ele tem que montar e quando que ele pode desmontar e voltar a ser aquele eu mesmo original dele. Então, a questão de você ter a construção temporal do quanto você vai ficar em frente à câmera vai te ajudar a diminuir a sua ansiedade, porque diminuir a sua ansiedade é uma das questões fundamentais para você, digamos assim,
vencer a timidez. Só que não há timidez nenhuma a ser vencida. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Tem um monstro crítico dentro de mim. Eu não duvido, todos temos. O que a gente tem que aprender a fazer é colocar ele para descansar por um tempinho, né? Essa é a luta do David Banner com relação ao Hulk, né? Tem que colocar o bichinho para ficar quieto lá para que ele possa ser. Ou o contrário, quando que você libera o monstro que habita em você para que o teu eu natural possa descansar enquanto isso, tá? Então, adotou um adereço, sustentou um lugar para seus olhos descansarem, diminuiu a velocidade da fala, definiu um tempo, construiu uma questão de um tempo pré-definido, e, por fim, do que eu trouxe para vocês hoje. A última coisa. O que você tem para contar? O que você precisa falar? O que o mundo precisa ouvir de você? Eu não estou fazendo pergunta filosófica. Eu não estou falando da existência da tua vida ou da missão sua que você tem aqui. Eu estou falando do momento que a câmera está ligada. Então, se você vai ligar a câmera, você tem que muito bem saber sobre qual conteúdo você vai discorrer. Ah, é um texto a ser decorado? Ah, eu tenho que explicar a nova forma de tributação, se eu sou um advogado e preciso conversar com os meus clientes. Entenda e delimite, além do tempo, delimite o assunto que você vai falar. A partir do momento que eu me propus a estar aqui com vocês, compartilhando essas ideias, eu, ao mesmo tempo, delimitei a questão do tempo, que no Instagram está acabando em 20 segundos, e a questão do conteúdo. Esses 5 pontos serão suficientes. Eu gostaria de falar tanto mais, mas eu primeiro vou me despedir do pessoal do Instagram, que vai acabar em 10 segundos, numa contagem regressiva. Reconnecting. Deu. E vou seguir com o pessoal do YouTube mais um pouquinho. Share to Story. Só um pouquinho, pessoal do YouTube. Ok, aqui. Depois a gente compartilha esses vídeos. Se você tem alguma coisa a ser contada, e você tem realmente alguma coisa a ser contada, é por isso que você está com a câmera ligada. E se você é essa pessoa que precisa estar em frente à câmera, aprenda a construir uma persona que não seja exatamente você. Essa é a grande recomendação. Porque o pessoal do Instagram não vai saber dessa historinha agora, só depois que a gente mandar essa parte final desse vídeo para eles lá. Mas eu falava o seguinte: não tem como vencer a timidez se a gente encarar isso como uma batalha, como uma guerra, como uma luta, como algo a ser vencido num sentido de isso está me oprimindo, é um inimigo. Não. A timidez, como outras características que você tenha, como outras formas de ser quem você faz parte da tua existência, faz parte do teu ser. Então, assim como o Didi Mocó, que era um alter ego do Renato Aragão, você também tem a chance de construir uma persona que não seja exatamente você, mas que seja muito parecida com você. Isso vai te trazer, além de um pouco de sanidade, vai te trazer conforto e você vai deixar a timidez para esta pessoa que você é. Só que quando você constrói essa outra pessoa parecida com você, você não traz para dentro disso a questão da timidez. Eu queria encerrar contando uma historinha que aconteceu comigo, essa foi comigo, e foi uma das coisas mais inusitadas que eu vi assim acontecer na minha frente. O termo não era timidez, o termo era medo, que eu posso considerar assim um sentimento irmão, ou muitas vezes com os termos confundidos, às vezes que a gente tenha medo, não é timidez. E eu lembro claramente assim que eu estava num parque aquático e aqueles parques aquáticos que tinha um tobogã gigante assim, e eu sou extremamente curioso por essa descarga de adrenalina, mas ao mesmo tempo eu sou um tremendo de um covarde, né? Eu morro de medo desse tipo de coisa. Então eu fui lá, subi no alto, enfrentei a fila para descer o tobogã
que nem é tanto assim aquelas coisas, era um parque simples até, mas aquilo, dada a proporção, parecia algo assustador mesmo. E zás, desci. Pá. Aí peguei, dei a volta e subi de novo. E eu descobri que eu estava com o mesmo sentimento lá em cima. Continuei com medo. E continuei me divertindo. Continuei curtindo aquilo, mas eu continuei com medo. E aí, zás, desci de novo. Daí foi uma terceira vez. Na terceira vez eu reparei que tinha uma mulher, tinha uma moça que estava ali e ela deixava as pessoas passarem. Não, pode ir, daqui a pouco eu vou. Pode ir, daqui a pouco eu vou. E eu desci de novo. Entrei na fila mais uma vez. Essa mulher estava lá em cima, ela não tinha descido ainda. E deixava todo mundo passar. E eu vi que ela muito queria ir, mas ela não foi. E eu desci de novo. E eu fui pela sexta vez. Na sexta vez eu cheguei, ela estava lá em cima e ela estava sofrendo, sofrendo muito. Mas ela queria descer, mas ela não tinha coragem. Daí eu perguntei para ela: desce, desce, é legal, como se qualquer um falasse isso e fosse, claro, claro que é legal, vou descer. Faltava alguém falar isso para mim. Desce que é legal, é divertido, dá medo, mas é legal, é bacana, é gostoso. Daí ela falou assim: eu tô esperando o medo passar, daí eu vou descer. Daí eu falei para ela assim: é a sexta vez que eu vou descer. As 6 vezes eu desci com medo. Dela, o que que você fez? Eu falei, eu levei o medo junto comigo, porque ele não fica aqui em cima, ele desce comigo no tobogã. Ela olhou para mim e simplesmente entrou no tobogã e desceu, que nem uma doida. Eu pensei, que mulher maluca, o que que ela fez? Ela ouviu uma recomendação minha, ainda bem que eu mandei ela descer no tobogã, né? Isso muito me marcou, porque naquele momento, assim, dentro de um parque, eu vi que assim, a questão não é você arrancar de você uma sensação da qual você não tanto sofre muitas vezes. Estar em frente à câmera pode causar tanto sofrimento, mas você considerar que ela faz parte de você. Mas como ter timidez em frente à câmera não é uma coisa muito bacana de ser demonstrada para quem está assistindo, a ideia toda é você modificar o teu eu por algum tempo, de alguma forma, através da fala, dos olhos, através de você ter um adereço, né? Você ter essa barganha com o teu eu, e a timidez não vem junto. A timidez não se constrói aqui, porque ela não nasceu com esse meu eu. Então, fico essas 5 dicas. Eu espero que tenham curtido, espero que tenham talvez se divertido ou achado engraçado, mas principalmente eu espero que tenha sido proveitoso para algumas pessoas que muito têm me perguntado sobre essa questão de vencer a timidez, porque estão nesse momento com essa necessidade de trabalhar, seja dando aula, seja vendendo o seu negócio, seja porque o chefe mandou, seja porque precisa se reinventar no audiovisual, né? Então, essa é uma dica de quem precisa estar à frente da câmera. Eu tenho outras também para quem precisa estar atrás das câmeras, para quem precisa pensar o começo, meio e fim disso. Então, se for interessante para quem quiser acompanhar isso um pouco mais, eu vou voltar em outros momentos, nos próximos dias, compartilhando um pouquinho mais dessa minha trajetória, dessas minhas percepções, desse meu entendimento sobre essa comunicação audiovisual, principalmente voltada para a questão do ser humano, principalmente nesse momento, para quem precisa ficar em frente à câmera. Fiquem bem, fiquem em casa e uma boa noite a todos.